Olá, então nós vamos falar sobre missão de vida. O propósito de vida pode ser a mesma coisa. Então eu quero comentar com você sobre como eu cheguei a estruturar essa missão de vida ou esse propósito de vida. Como muitos já sabem, eu sou seguidora do Tony Robbins, aquele que eu considero o maior estrategista do planeta, e entre algumas técnicas que ele utiliza está a PNL, Programação Neurolinguística. Pois bem, em 2014 eu tive a honra de participar de um curso dele na Flórida, em Boca Raton, chamado DWD, Encontro com o Destino. São 6 dias de curso e foi trabalhado durante todos os dias que antecederam o final, foi trabalhada a questão a propósito de vida, a missão de vida. Antes disso, nós fomos resgatando os nossos valores, as regras que compõem os nossos valores de vida, né? Para você ter um propósito de vida consistente, claro, objetivo, é importante você valorizar aquilo que você tem, que trouxe, ou da sua ancestralidade, da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos educadores, dos professores. Nós vamos consolidando, na verdade, ao longo da nossa vida, esses valores. Então, voltando ao curso, foi bem interessante que uns 2 dias antes do término, a gente levava para casa, né? Estávamos hospedados em hotéis, a gente levava para casa um cartaz, um mural, para consolidar ali, através de tudo aquilo que a gente tinha descoberto, redefinido, identificado, é como se fosse um organograma dos valores que regem a nossa vida. Bom, e a partir disso nós construímos essa declaração já no último dia, e essa declaração da missão de vida ou do propósito de vida, ela precisa se tornar pública para ser executada. Isso é um pressuposto da PNL. Tudo que nós fazemos e que nós tornamos público, não precisa vir para o Instagram, nem rede social, não. O tornar público é você conversar com uma pessoa. Olha, eu estou fazendo isso, eu quero fazer isso, eu estou disposto a isso. Você tornou pública aquela sua decisão, né? Imagine, você quer fazer uma dieta ou você quer fazer atividade física em alguma academia. Quando você conversa com alguém sobre isso, né? Você torna público, olha, eu começo a minha dieta, comecei uma dieta hoje, ou vou começar a minha dieta na segunda, ou vou cuidar da minha alimentação, você tornou público. Tá? Então, essa declaração de missão de vida, ela precisa primeiro passar por você tem que introjetar todas as regras e os valores, e depois você vai escrever essa declaração e deixar ela num lugar visível, para que você não vai guardar em gaveta, no armário, não. Você vai deixar essa declaração de forma visível. Então, se você quiser passar por esse processo comigo, da missão e da declaração de vida, você vai ver aqui no meu feed, tem vários depoimentos e declarações de pacientes que passaram por mim. Geralmente eu faço, se não tiver nada de excepcional, na 5ª sessão. O meu processo são 6 sessões, na 5ª sessão já tem condições, com raras exceções, porque às vezes a pessoa me busca e ela está com tantos emaranhados na vida que não dá para fazer a missão de vida no primeiro momento. A gente deixa para mentoria, que é o segundo momento do processo do desenvolvimento pessoal e profissional, o que eu dou nome de terapia sistêmica.
onde eu trabalho 14 fundamentos, entre eles constelação familiar e organizacional, e também usando a PNL para ressignificar crenças limitantes. Às vezes a gente precisa fazer uma regressão, usando a hipnose, enfim, são várias estratégias, elas são diferenciadas e individuais. Para cada paciente, eu uso estratégias ou fundamentos diferenciados, ok? Dependendo da crença, né, daquilo que você acredita, daquilo que faz parte dos seus valores. Então, veja bem, eu aprendi lá com o Tony Robbins e achei muito válida a declaração, né, a missão de vida, e eu quero de antemão falar qual que é a minha, que eu construí lá em 2014. E eu faço alguns ajustes, né, que eu vou explicar aqui para ficar bem claro para você. Eu, Cleise Aparecida de Souza, filha de Euser Klinger de Souza e Maria Imaculada Rigueira de Souza, vejo, ouço e sinto que a finalidade da minha vida é ser verdadeira, fazer tudo com paixão, proporcionando saúde, paz, abundância e prosperidade para mim mesma e para as outras pessoas. Então, nessa declaração que eu construí, e quando eu falo para você, eu vejo, ouço e sinto, são os 3 canais de representação da PNL, o visual, o auditivo e o sinestésico, que a finalidade da minha vida é ser verdadeira e fazer tudo com paixão. É isso que eu faço. Eu não entro em projeto nenhum que eu não tenha paixão, que eu não acredite no projeto, né? Agora mesmo eu estava lembrando da questão do marketing digital. Eu estava no grupo que lancei um produto, lancei um curso para terapeutas, e as pessoas não quiseram continuar comigo porque eu tinha que fazer 10 stories por dia, e eu me recusei a fazer 10 stories por dia. E isso não me traz paixão, é como se eu não fosse verdadeira. Todo momento do meu dia eu tenho que estar conectado no celular, tirando foto de onde eu tô, com quem eu tô, não, ou expondo meus pacientes, né? Tô aqui com fulano, não vou fazer isso. E por não fazer isso, falaram, olha, Cleise, não vai dar certo, né? Você tem que fazer o mínimo 10 stories por dia. Eu só faço aquilo que me dá paixão. Sou verdadeira, porque eu preciso ser verdadeira primeiro comigo mesma, né? Dentro dos meus valores, dentro das minhas regras. Agora mesmo pela manhã, eu estava assistindo uma palestra do Leandro Carnal. Gosto muito dele, mas ele tem valores e regras que não condizem com meus valores e regras de vida. Então, o que eu faço? Eu não vou odiá-lo, mas eu vou filtrar o que ele falou. Então, é importante você ter esse ponto de identificação com você mesmo. Quem é você? Você está feliz com a vida que você tem ou não? Você está esperando que a felicidade venha do outro daqui a um tempo, que você não dá conta de você. Então, o primeiro passo é esse. É o desenvolvimento pessoal, é o autoconhecimento, né? Quando você começa a entrar em contato com você, às vezes você está tão desconectado da sua essência que você nem sabe para onde você vai na vida. E tudo que vem, você vai aceitando. E às vezes eu recebo muitas pessoas assim, elas estão tão desconectadas da essência delas, que elas estão totalmente perdidas no profissional, no financeiro, no familiar, num relacionamento abusivo que elas não conseguem sair, num sentimento de solidão. Então tudo isso nós alinhamos nas 4 sessões, para que na 5ª você já possa fazer a sua missão de vida. Então, na minha declaração que eu falei agora para você, e quem chegou depois eu vou deixar gravado e vai para o meu canal do YouTube também, essa live, vocês vão identificar, né, vão conhecer a minha declaração de vida. Então, eu começo falando
eu falo o meu nome todo, né? Cleise Aparecida de Souza, filha de Euser Klinger de Souza e Maria Imaculada Rigueira de Souza. Isso Tony Robbins não trabalhou, mas eu acrescentei, isso é sistêmico, isso é da constelação. Porque quando eu falo o meu nome e falo filha de, eu visualizo o meu pai, mesmo que ele já não esteja mais na vida, meu pai morreu aos 11 anos, mas eu visualizo ele, sinto a energia dele atrás de mim, do meu lado direito. E quando eu falo o nome da minha mãe, eu sinto a energia dela atrás de mim, do lado esquerdo. Isso é constelação, isso é sistêmico. Por isso que eu trouxe também para minha declaração e faço isso com os meus pacientes, porque a nossa força vem da nossa ancestralidade, vem do nosso pai e da nossa mãe. Quando eu acho que minha mãe não é suficiente para mim, que ela errou muito, que se eu fizesse, se eu estivesse no lugar dela, eu faria diferente, eu estou julgando a minha mãe, eu estou me colocando superior a ela. E sabe o que acontece na minha vida? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho sucesso e não tenho prosperidade. Segundo Bert Helling, quando eu tomo a minha mãe, quando eu reverencio a minha vida que veio por meio dela e do meu pai, eu vou ter abundância e prosperidade, dinheiro na minha vida. E quando eu estou falando do meu pai, eu cito o nome dele, mesmo que ele não esteja na vida, ele está ancorando a minha energia, essa energia que vem das minhas raízes, de homens e mulheres que vieram antes de mim e que vão potencializar a minha vida. O pai representa os nossos projetos da vida. Então, às vezes eu recebo a pessoa que ela fala assim, Cleise, eu fiz tanta coisa, sabe? Eu tenho um projeto bacana, começo com ele, aí não dá certo, vou para outro. E eu vejo que o pai está distante. E quando eu estou falando de pai, eu estou falando de pai biológico e não do pai adotivo. O pai adotivo, sim, você deve ter gratidão por ele, porque ele te deu carinho, ele te acolheu, te deu amor, mas o que conta na vida é o pai biológico. Então eu inseri na missão de vida, e faço isso com os meus pacientes, os nomes dos pais, para que eles possam lembrar. Isso é fato, né? Mesmo as pessoas céticas que não acreditam, quando elas chegam para mim, então, né, trabalho às vezes muito, tem boa índole, tem caráter, mas tem um desassossego, uma falta de paz, e não sabe por que não estão conseguindo prosperidade, a empresa está em decadência. Quando vou verificar, geralmente estão desconectados das suas raízes, do pai e da mãe. Isso é muito interessante, né? Eu teria que N exemplos para contar para você como que as coisas funcionam, esse movimento sistêmico, né, que não é cartesiano, que não é lógico, que não é racional, mas que é do inconsciente coletivo, do nosso sistema familiar. E veja bem, eu posso estar repetindo esse padrão ou estar tendo um emaranhado há várias gerações, até 7 gerações. Eu gosto muito de exemplificar. Essa semana, uma pessoa me procurou. Eu tenho o avô da minha mãe, português, que eu tinha uma intuição que ele veio fugido na época da guerra. E ela está precisando de uma nacionalidade, dupla nacionalidade, uma nacionalidade portuguesa para o seu filho. Ele está com uma proposta de trabalho, ele precisa disso. Então ela me procurou, aliás, foi até através do cartório de uma cidade do interior que eu tentei. E em 2008, eu tentei levantar a certidão do nascimento desse avô da minha mãe. Eu fui a Porto, fui a Lisboa e não consegui, para ter essa certidão eu preciso exatamente da cidade em que ele nasceu. E como ele veio fugido, né, em navio,
ele deve ter fugido da guerra, é essa a minha intuição, que essa outra pessoa que está na busca também, depois de 5 anos ela me encontrou, por ser isso, ele deve ter jogado os documentos fora, né? Então, ele só dizia, eu vim de Portugal, mas não falava onde. Então, conversando com essa pessoa que não conhece constelação, que não está antenada nesse episódio, e fazendo as contas, já está reverberando esta falta de reverenciar os ancestrais na 5ª geração, que é a geração do filho dela, que é a geração da minha filha. Eu tenho uma outra prima também que já me procurou, porque precisa dessa nacionalidade portuguesa, porque o filho também tem propostas legais em Portugal. Então, perceberam? Os emaranhados da vida, eles vão acontecendo e os comportamentos vão sendo repetidos, até que encontre alguém, um buscador nesse sistema, que pode ser dessa geração ou da geração que virá, que é a ovelha negra, que vai fazer essa conexão com a ancestralidade. E a pessoa que faz isso por meio de uma constelação, que vai dar clareza, ela vai ajudar aqueles que vieram antes e as gerações que virão depois. Então, muitas situações da nossa vida a gente faz não para nós, mas nós vamos deixar aí para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E isto é muito sério. Só que nós estamos desconectados disso. Nós não damos valor. Então, a missão de vida, isso é fantástico. O que os meus pacientes, que já passaram por mim há mais tempo, dizem? Cleise, foi assim, de fundamental importância ter feito a declaração da minha missão de vida, do meu propósito de vida, que ele é baseado em quê? Nas suas regras de vida. O que para você é regra de vida? O que você acha que deve constituir a sua vida? O que seria, o que você busca na sua vida? Quais os objetivos, né? Os 4 objetivos principais que você quer atingir em um ano? Aí eu estou falando de metas. Eu faço uma pergunta, qual que é a sua pergunta primária, a sua pergunta básica da vida? E aí, às vezes, as pessoas nunca pararam para pensar nisso, né? A gente começa a construir a missão de vida com a nossa pergunta básica. O que seria a pergunta básica? O que eu vim fazer nesse planeta? A minha pergunta básica pode ser, o que é felicidade? Para onde eu vou? Quem sou eu? Então, aquela pergunta primária que te inquieta e que muitas vezes você nunca parou para pensar sobre ela. Depois eu vou te instigando a refletir sobre essa sua essência, né? Quais são os seus objetivos? Cita aí para mim 4 objetivos que você quer atingir no prazo de um ano. Depois eu vou te perguntar quais as virtudes que você tem, quais os recursos que você tem. Não vou falar de defeitos, mas aquilo que você tem de bom. Essas virtudes, que pode ser generosidade, que pode ser inteligência, que pode ser bondade, enfim, elas devem fazer parte da sua declaração. E depois eu vou pedir também para você me dizer quais são as regras que balizam os valores da sua vida. Por exemplo, o amor, né? A dedicação, a confiança. E nessas perguntas que eu vou fazendo, começa a te dar uma clareza de quem você é, onde você está e onde você quer chegar. E aí a gente finaliza com a declaração, que é o seu nome, nome do pai, nome da mãe. Já te expliquei por que é importante você reverenciar os seus pais biológicos. E vejo, ouço e sinto, né? São os 3 canais que nós temos de representação: o visual, auditivo e sinestésico, que a finalidade da minha vida aí você já trouxe clareza para você,
Quais são ou qual é a sua finalidade da vida. E mais importante, não sei se vocês observaram, que eu falei, eu vejo ou se sinto que a finalidade da minha vida é ser verdadeira, fazer tudo com paixão, proporcionando prosperidade, abundância e sucesso para mim mesma e para as outras pessoas. Então eu tenho que estar em primeiro lugar. Quando eu sou uma pessoa que eu quero ajudar todo mundo, né? Eu recebo pessoas muito assim, elas fazem uma sessão experimental comigo, ela fala assim, Cleise, meu marido tem que fazer, meu filho tem que fazer, meu chefe tem que fazer, lá na empresa tem... Não, você... Se foi você que me procurou, foi você que teve... que acendeu, né, essa luz de falar assim, vou lá ver o que a Cleise faz, vou marcar essa sessão experimental. Aí você já quer levar todo mundo, você já quer mudar todo mundo, e aí você não pensou em você. É importante ajudar, sim. Então, na minha missão de vida, eu quero, sim, sucesso, prosperidade, saúde, abundância, para mim mesmo e para todas as pessoas que me procuram. É isso que eu faço. A minha missão de vida é ajudar as pessoas. E dentro dessa missão de vida, né, dentro do meu propósito de ajudar, eu ofereço uma sessão experimental gratuita. Muitas pessoas, eu acredito que 90% das pessoas que passam por mim, elas fazem apenas essa sessão experimental e já resolve muita coisa na vida delas. Isso é a minha missão de vida, de ajudar as pessoas, eu dou uma clareza para elas. Nós traçamos um diagnóstico, porque às vezes ela me procura pela questão financeira, eu não tenho dinheiro, mas não é o financeiro o ponto que temos que trabalhar primeiro. É uma crença limitante em relação à abundância, em relação a ter dinheiro. E aí eu vou ver nessa pessoa se ela tem uma crença limitante de que o dinheiro não chega até mim, eu não posso ter dinheiro. De onde veio essa crença? Onde que você cristalizou essa crença? Então, a questão dela que ela coloca para mim, a dificuldade financeira, ela não fez as pazes com o dinheiro, é emocional, né? E não financeira. Então, a gente vai trabalhar a emoção dessa pessoa. O que faz com que ela não seja próspera? O que faz com que ela não acredite nela? De repente, ela ouviu isso lá nos 3, 4 anos de idade. Alguém falou para ela, fez uma crítica, ela acreditou nisso e trouxe isso para a vida toda. Então, a grande parte das nossas questões, a maior parte dessas questões, elas estão no nosso inconsciente. Na nossa mente inconsciente ou no subconsciente, que nós não temos como acessar, mas através de uma sessão bem feita, de uma regressão, ou mesmo de uma hipnose. Hipnose não é aquela coisa do pêndulo que você perde a consciência, não é essa hipnose, mas que você deixa de trazer o seu lado lógico, racional, objetivo, que é o hemisfério esquerdo do seu cérebro, e você trabalha de uma outra forma, o inconsciente, as emoções. E assim nós vamos solidificando, e quando chega na quinta sessão, você já está pronto para construir a sua missão de vida. Então é isso, quando você tem, é isso que eu quero dizer para você hoje, quando você tem uma missão de vida definida, com um propósito que faz parte da sua essência, eu quero isso, eu sou assim, eu acredito nisso, com certeza sua vida será uma vida mais leve, com um propósito sublime. E aí você vai trabalhar outros valores, como resiliência, determinação, persistência, para você conseguir alcançar o seu objetivo. Estou à sua disposição. Se ainda não conhece o meu trabalho, aqui na minha bio, ou mesmo você vai me encontrar aí, Cleise Souza, pode ser o WhatsApp. Na minha bio tem
o formulário para a sessão experimental gratuita que você pode fazer e também nos outros canais de comunicação. E essa live vai ficar gravada, então pense nisso, né? Qual que é a sua pergunta básica? E por meio dessa pergunta básica, a gente pode traçar a sua declaração, o seu propósito de vida, sua missão de vida com clareza, com tranquilidade e com certeza você vai realizar aquilo que você quer. Ou seja, quando você sabe onde chegar e o que você quer da vida, com resiliência, determinação, você vai alcançar. Fique muito bem e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.